Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Totuz. A gente tá com um react patrocinado do protagonista que se tornou o que mais odiava do canal Cronosfera. Então se você quiser patrocinar um vídeo, tá no comentário fixado a tabela de preço e a chave Pix. E também tá no comentário fixado aí na descrição o link do Discord pra você poder entrar no server e tá participando das votações semanais, fechou? Cronosfera é um patrimônio brasileiro aqui do mundo dos animes, né? Com o querido Guto. E ele vai estar falando de um anime que eu não sei pelo título. Mas é isso, né? Não tem muito. Ele vai explicar tudo que precisar. Ele é um degustador aí dos animes, das obras aí. No início eu achei que era o mais odiado, mas não é, né? O que mais odiava. Exatamente. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar sobre o personagem que se tornou o que mais odiava, né? Já venho falando sobre esse vídeo há algum tempo e hoje finalmente chegou. Depois da vinheta. E enfim a gente vai falar sobre Okazaki Tomoya, o protagonista de Clannad. E então, se você não assistiu esse anime ainda, não assista esse vídeo, né? Por isso que eu venho falando pra vocês assistirem esse anime há muito tempo atrás, porque eu queria fazer esse vídeo e todos pudessem assistir, né? Porque tem vários e vários spoilers sobre tudo, coisas importantes. Não veja mesmo. E uma das grandes questões abordadas no anime inteiro é família, com um certo foco na questão da paternidade. É, de certa forma, um dos temas ou subtemas da obra, então a gente vai analisar aqui a trajetória do protagonista e como isso vai se desenvolvendo ao redor da história dele. O anime começa na etapa do colégio. Tomoya era considerado um grande relaxado delinquente por não ter tanto interesse assim nas aulas e sempre corresponder às confusões que chegavam e ele acabava se envolvendo. E isso acontece principalmente por conta da relação que o personagem tem com tudo. A amargura e melancolia geradas por uma cidade cheia de memórias que ele quer esquecer, uma casa que ele nem quer estar, a rotina maçante e sufocante, cheia de coisas que nem fazem tanto sentido assim. こうしていていつか何かが変わるんだろうか変わる日が来るんだろうか E no decorrer do primeiro episódio, a gente já descobre mais sobre a relação do personagem com a família e tudo o que aconteceu no passado. Quando Tomoya era pequeno, acabou perdendo sua mãe num acidente, e então continuou sendo criado apenas pelo pai, o Naoyuki, que passou a beber cada vez mais, perder dinheiro em jogo e causar vários e vários problemas pro filho. これはまた智也君に迷惑をかけてしまったかな。 Além de aparentemente sequer se preocupar com o menino, em um caso do passado, eles tiveram uma briga e acabou tendo um acidente com o Tomoya, e agora ele perdeu parte da movimentação do braço. Ele não consegue levantar acima da altura do ombro. E tudo isso marcou muito o Tomoya, que acabou se tornando muito reativo a esse relacionamento dos dois, sempre respondendo mal qualquer tentativa de interação do pai. E olha que depois que você reassiste, você percebe que foram muitas e muitas e muitas tentativas frustradas. 私にも手伝わせてくれないかい。どうすればいいのかな。触るな！いい加減にしてくれ！なんだよその他人行儀な口の利き方は！俺はあんたの何なんだよ！ Essa relação terrível fica ainda mais evidente por conta de algumas histórias que são contadas no meio da jornada, todas, de alguma forma, relacionadas à paternidade. Os pais que morreram e ao invés de salvar um documento científico importante que ia contar a verdade sobre a existência de mundos paralelos, acabaram optando por salvar um urso de pelúcia, um presente para sua filha. Ou até mesmo a relação super saudável com o pai da Nagisa, que é um cara 100% presente em casa, brincalhão, engraçado, participativo e acaba tornando aquele ambiente totalmente acolhedor. Um homem que no passado, por conta do nascimento da sua filha, acabou deixando todos os seus sonhos de se tornar um ator para trás, para poder cuidar da saúde da filha. E que por conta da relação que ele estabelece com Tomoya, acaba sendo, de certa forma, uma figura paterna que ele não teve. E no decorrer do anime, Tomoya vai se afastando cada vez mais da sua própria casa, se distanciando ainda mais de seu pai, a ponto de se mudar para a casa da Nagisa. しばらく止めてもらう。いつ帰るかは決めてない。
そうか。寂しくなるね。智也君はいい話し相手だったからね。Mas o tempo passa, eles crescem e se tornam adultos. O Tomoya agora tem um emprego fixo numa companhia de eletricidade e acaba alugando um apartamento para morar sozinho. E ainda não fala com o pai. Ele ia ser transferido para uma outra empresa e recebeu uma promoção no cargo, estava conseguindo estabelecer uma carreira. Mas dá tudo errado porque o pai dele acabou sendo preso e complicou pro nome dele. Afinal de contas, é uma cidade pequena e esse tipo de coisa é bem complicado. 迷惑かけた息子に何か言うことないのかよ。ふざけんなよ。もういい。これ以上話すことなんてねえよ。 Tomoya fica completamente arrasado. Pensa em se mudar de cidade, abandonar todo o passado, todas as coisas que poderiam relacionar ele ao nome do pai, mas acaba sendo impedido pela Nagisa. E depois disso, o relacionamento dos dois se intensifica ainda mais e eles se casam. A Nagisa é uma das grandes forças e razões para o protagonista conseguir seguir em frente, mesmo com esse fantasma do passado sempre voltando para assombrar de vez em quando. Enfim, ela engravida, mas como tem uma saúde muito frágil, é uma gravidez de altíssimo risco. E até que o inevitável acontece. Numa cena belíssima e intensa, após dar à luz a pequena Ushio, a Nagisa não resiste e morre. E é nesse instante, por causa disso, que o mundo do Tomoya quebra mais uma vez. Uma cidade cheia de memórias ruins, voltar para uma casa que ele nem quer estar. Ele tentava esquecer o que tinha acontecido, ficando até muito tarde no trabalho, longe de casa. Nas folgas passava o dia bebendo, fumando, gastando dinheiro apostando em máquinas de joguinhos, buscando em qualquer coisa uma razão maior para viver, ou apenas tentando amenizar a dor. 俺があいつに出会ったこと、付き合い、結婚したこと、そして子供を作ったこと、その全てが間違いだったと。 Então, gradualmente, ele se tornou quem ele mais odiava. Uma vez, foi um adolescente que detestava o pai por conta da relação totalmente desestruturada entre os dois. E agora, ele é o pai. Mas não apenas o pai que tem uma péssima relação com a filha, mas aquele que sequer teve a coragem de criá-la e deixou a menina com os avós maternos desde o nascimento. E bom, já se passaram 5 anos. Mas o Tomoya continua mantendo distância, cortando relações, não querendo nem ouvir falar da Nagisa nem da Ushio, porque isso trazia muita dor. E um dia, depois de ser praticamente forçado a ficar junto com a filha, eles passaram alguns dias juntos. E é uma relação totalmente estranha. O Tomoya não sabe como se comportar perto da menina, ele não sabe que tipo de coisa ele tem que fazer, o que ele tem que falar. Ele parece distante e deslocado naquela situação. ママのこと教えて。早苗さんに聞けよ。聞いても教えてくれないから。俺から聞けってか。 Então eles foram viajar e no meio do passeio o Tomoya acaba encontrando sua avó. Ela queria falar sobre o filho, o Naoyuki, e tudo o que aconteceu muito tempo atrás. O pai do Tomoya já foi jovem no passado, cheio de sonhos e alegria. E isso foi se perdendo pouco a pouco a partir do dia que ele perdeu uma pessoa muito amada. A morte da mãe do Tomoya abalou totalmente as estruturas da família e para poder sustentar o filho, Naoyuki passou a trabalhar muito mais, tendo menos tempo para o filho, menos tempo para si mesmo, menos tempo para conseguir viver normalmente. E junto com isso sofria com a falta da pessoa que ele amava e não tinha estruturas para conseguir tampar esse buraco na criação do Tomoya. Então, para amenizar a dor do cotidiano, ele começou a se afogar na bebida. Teve muitos problemas com o trabalho, problema com o desemprego e acabou entrando em desespero e começou a apostar em jogos de azar com a esperança de conseguir algum dinheiro e dar uma vida digna para o filho. まだ絶望するわけにはいかなかったのですよ。まだ幼いあなたが残されていたからです。この子だけは自分の手で育て上げるから。 E nesse momento, Pode falar. Tô ansiosa pra saber o final, né? Mas assim, nossa, ele explica muito bem, né? O Guto é maravilhoso. Nossa, muito bom.
Será que ele é psicólogo? Acho que não. Ele consegue ver, assim, tão profundamente o personagem, né? Exatamente. Gente, como é que é vida real isso aí, hein? Nossa, é Esse anime muito não tem vida... nada de sobrenatural. É muito vida real mesmo, assim. É muito importante, eu acho, pensar no que tá acontecendo com esse personagem, porque é muito comum a repetição na vida da gente daquilo que já aconteceu na família, né? Igual acontecendo ele, igual o pai dele, não é? Sabe que eu acho que, tipo assim, as pessoas assistem e falam, nossa, mas é muito óbvio, né? Tipo assim, Sim. é óbvio que eu iria perceber que eu tô fazendo a mesma coisa que meu pai tá fazendo, eu nunca estaria na situação dele, só que a gente faz assim e a gente percebe. Exatamente. É uma coisa óbvia quem tá vendo de fora, quem tá vendo num anime de 20 episódios. Sim. Você que tá passando... E na vida a pessoa não vai perceber mesmo o que ela tá fazendo. O pai dele não se afoga em bebida e jogos porque é pra poder fazer as coisas, tipo assim, pra poder acabar com a vida do filho. Sim, não faz nenhum sentido isso, tinha uma lógica na cabeça dele que fez ele cair naquilo. Sim. Então. E o que quebraria esse ciclo, né? Eu fico pensando nisso, enquanto tá passando, é um ciclo, né, que tá se repetindo. O que poderia ter quebrado esse ciclo? A postura dele diferente, né? Uma escolha diferente que ele podia ter feito, né? Exatamente. Olha tudo que ele perdeu a vida toda de relacionamento com o pai. O pai já tinha perdido o relacionamento com ele por conta da perda, né? Que ele não soube lidar, da esposa. E agora ele tá fazendo a mesma coisa, aí ele passa o tempo todo perdido sem um relacionamento com o pai. Que se ele tivesse, de alguma maneira, sensibilizado, perdoado, né? É por isso que eu gosto de falar, isso é o que Deus faz com as pessoas, né? Essa mudança, assim, da pessoa conseguir se enxergar e voltar atrás. E outra coisa, é muito importante a pessoa tentar reconstruir relacionamento enquanto é tempo. A gente perde muito tempo nisso, porque a gente quer usar as nossas razões, né? Todo mundo tá cheio de razões, né? Sim. Ou então porque é mais confortável. Me dói menos se eu não tiver que fazer isso, mas na verdade traz consequências ruins. E aí as consequências poderiam ser diferentes, né? Positivas se eu tomasse uma postura diferente. Eu fiquei sensibilizada aí com essa obra. Tem uma situação que eu acho que eu já vi muita gente falando, tipo assim, perdoa a pessoa, não porque ela merece ser perdoada, mas por você mesmo, pra você se lembrar disso, não ser uma coisa de peso pra você. E normalmente, se você for fazer uma pesquisa profunda, todo mundo faz algo por algum motivo de algo que recebeu, né? Sim. A gente entrega um pouco daquilo que a gente recebeu, né? Na vida. Sim. Então, com certeza, as pessoas não fazem só conscientemente de propósito as coisas, né? Tem coisas que são inconscientes, né? E ela mesma é incapaz de fazer mudança, às vezes. Se não se atentar, naturalmente seria. E aí a gente cobra das pessoas o que elas não podem entregar, né? Sim. Muito bom. この子だけは自分の手で育て上げるから。 E nesse momento, Tomoe notou como as coisas eram. Lembrou das pequenas coisas que seu pai te deu, brinquedinhos, lanches, o pouco tempo que passavam juntos brincando. E agora, como adulto, ele entendia que tudo aquilo foi muito difícil. A perda da esposa, responsabilidades profissionais, dificuldades financeiras, criar uma criança. Nesse momento, ele não era diferente do pai que tanto odiou. Na verdade, se via como pior, porque ele sequer teve a responsabilidade de criar a própria filha. Mas depois de tanto tempo odiando seu pai, passando noites e noites fora de casa só para não ter que voltar e ver aquele homem lá dentro, mudando de casa e ficando meses e meses sem vê-lo, agora ele entendia. Então usou isso de inspiração para tomar as rédeas da própria vida. Passou a criar Ushio, desenvolveu uma relação próxima entre os dois e começou a lidar e tratar das próprias feridas emocionais, porque tinha uma terceira pessoa que estava sofrendo com tudo isso e não tinha nada a ver com a história inteira. E enfim, ele finalmente visitou o pai. 俺みたいな出来の悪い息子のために人生丸ごと使ってくれたんだろ。もう十分だよ。そうか。いつの間にかやり終えていたのか。 O tirou daquele quarto sujo, escuro, cheio de bebida jogada pra lá e pra cá. Esfregou suas costas e no final apenas agradeceu, apesar de tudo, porque agora ele entendia. どうした、智也。どうして泣いている？ Eu não acho que Clannad coloque alguém como culpado ou inocente nessa história, porque afinal de contas, isso não importa. O que importa são como as pessoas ali envolvidas se sentem. Mas aqui, um sentimento se destaca
que é a compreensão. O Naoyuki compreendia a rebeldia do Tomoya quando ele era adolescente, porque sabia que não era um belíssimo pai. O Tomoya adulto compreende a inconstância e responsabilidade que o pai teve durante a vida inteira, e ele até mesmo tinha repetido muitas dessas coisas. E isso de forma alguma faz com que grosseria, violência, abandono, todas essas coisas negativas sejam justificadas. Jamais. Mas eu acho que o importante é como as pessoas, os personagens, reagem a essas situações. Tomoya entendeu seus próprios erros e os erros que antecederam tudo isso, e agora ele sabe que não pode deixar essas coisas simplesmente refletirem em outras pessoas. E depois de refletir e ver algumas situações, ele percebeu que todo mundo é ali humano. Tanto as pessoas erram, quanto as pessoas são passíveis de cometer erros, e muitas vezes cometem esses erros sem sequer ter noção do que estão fazendo. Por mais que tenham pisado no seu calcanhar, você não pode pisar no calcanhar da pessoa da frente. Então, além de aprender a perdoar, a gente tem que aprender a pedir desculpa também. E no final, é essencial desenvolver empatia para conseguir enxergar os próprios erros e, enfim, parar com esse ciclo. Nossa, Esse, acho que você gostou desse patrocínio. nossa, gostei demais. E eu achei interessante também falar que a gente tem que fazer o que ele falou no finalzinho quanto antes, né? Se for na vida da gente, por quê? A gente não sabe o tempo que a gente tem, porque ele, no anime ali, é o anime, né? Ele teve tempo de voltar e fazer todo esse conserto, né? Assim, de voltar para pedir desculpa, de voltar para reconhecer, né? E às vezes a pessoa fica no orgulho a vida inteira, e aí quando ela resolve fazer isso, não tem mais tempo para fazer, né? E aí vai conviver com a culpa, com outras coisas, né? Sim. Ou então vai perder a vida dela toda, né? Eu acho que essas relações, principalmente familiares, elas são, assim, muito importantes, se não dizer a base pra gente ter força pra vida da gente. Eu acho que, como ele falou, não justifica algumas coisas, mas muitas a gente tem que vencer. Muitas a gente tem que vencer. Todo mundo tem alguma coisa pra vencer. Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa pra vencer, exatamente. É muito difícil, né? É porque talvez esse problema direcionado nem todo mundo vai ter, mas aí Tem outros, né? Tem outros, exatamente. de outra forma. Mas vencer isso é importante, né? Entender que o outro também teve algum tipo de problema, né? Saber da origem do outro, aonde começou. Sim. E como é que passou uma história toda e ele nunca soube da avó ali, né? O que tinha acontecido, foi saber no final, né? Ele não queria, Né? Ele claramente ele era distante, Sim, né? Ele, sim. que nem falou ali, tipo assim, ele fazia o máximo pra poder passar o dia Tempo fora de fora, casa. né? Exatamente. Realmente, muito bonito. Nossa, maravilhoso. É legal a gente Maravilhoso. encontrar esses animes que não são difundidos pela comunidade, porque Aham. ele não tem nada que te puxa na hora de você ver Aham. um trecho dele ou algo assim. Não Certo. tem nenhuma luta, não tem poder, não tem uma animação chamativa também, né? Uhum. Você vê que é uma animação mais simples, os olhos bem grandes das pessoas também. Mas carrega uma mensagem muito boa, né? Tem muitos que eu acho que são assim. E o Guto, eu acho isso muito bom, porque ele traz aqui pro canal uns animes, tipo assim, muitos animes que hoje eu conheço, que são até famosos, mas na época eu nunca tinha ouvido falar no meu entorno, meus amigos, e onde eu participava na internet, eu conhecia por aqui. Então era tipo assim, desse tipo de vídeo. Tipo, o protagonista, que sei lá o que, sei lá o que. Aí Sei. eu conheço e é um anime maravilhoso que você pega. Nossa, e a explicação dele é Ele explica muito muito show de bem. bola mesmo. Eu só não entendo porque no cenário dele tem uma foto do Cirilo, você viu? Não. Tá, tá, porque aqui não pega, né, mas... Porque tá atrás dele. Eu achei que no final vai aparecer, ó. Tá vendo? O que aconteceu com a foto do Cirilo, gente? Eu tenho certeza que não. Onde está o Oli? Não, tá onde aqui, está ó. o Cirilo? Tá aqui é o Cirilo. Ah, agora eu vi. Eu vi. Com a roupinha amarelinha assim, né? Do uniforme. Aqui, ó. O Cirilo tá aqui, ó. Literalmente assim. Ué. Eu acho o cenário dele também muito bom, né? E como ele faz esse jogo de câmera, a câmera ela se aproxima de uma forma que te prende, e quando o seu olho tá começando a acostumar com esse movimento, troca por outra câmera. Entendi. Troca e vai. Legal. Então ele te deixa bem imersivo ali dentro, ele fala de uma forma do sentimento também que tu tá vendo, né? Sim, E sim. tudo, eu acho muito legal isso. É muito bonitinho, né? Esse bonequinho tem essa ampulheta aqui Sim, roxa. sim. Ficou
assim, tem algumas coisas pontuais, não ficou demais, né? Exato. Visualmente, ficou bem legal. Uma parede bem industrial ali no tijolinho, eu gosto demais, acho bem legal também. Sim. E se for olhar o action figure que ele Moldura. escolheu é de One Piece, é do Luffy com o tá. Ace, que é o irmão dele na série. Eu não tô enxergando tão bem quanto você, mas tá Eu ficou entendo. muito bom, ficou muito bom. Você tá vendo os detalhes aí, né? Não, Mas no geral ficou muito bom. legal. Muito legal, sim. Assim, eu tô Explicação, falando, show. o Patrimônio tem muitos vídeos dele que o pessoal comenta também pra você assistir. Sim. Só que eu acho que de patrocínio do Cronosfera só Aham. tem esse, se eu não tô enganado. Tá. Mas é isso. Nossa, eu amei a Bom, história, amei a explicação. Sim. Ficaria aí fazendo análise o dia todo Do vídeo, né? desse Tal, da vídeo, obra dessa e história, tal. porque tem muita coisa pra extrair Os dessa animes obra, são, né? É a vida, as obras, séries, filmes, animes são da vida e todos eles têm alguma mensagem que o autor queria passar. Sim. Mas parece ser bem curtinho também, eu não acho que deve ser longo, não. Tá. Porque a história, né, já tem, né, o início, Exato. meio e fim. Mas esse é o tipo de obra que eu acho que, tipo assim, se você souber tudo que acontece, você não... Por que você vai assistir, né? Exato. Não tem um incremento. Mesmo assim, acho que eu assistiria. Você acha que você assistiria? Que nem me fala que assim, vai ter episódio do spoiler, porque basicamente ele conta... Ele contou tudo, né? Ele conta Tudo. a pira do anime todo. Realmente, ela não é tão grande mesmo, ele contou até rapidamente, né? Exatamente. E olha que ele colocou a percepção também, né? Exato. O sentimento por trás da própria cena. Né? Então, sim. É muito forte. Eu não sei com que velocidade eles demonstram a infância, a adolescência dele, né? Talvez nisso que eles vão trabalhando, né? Sim, verdade. Outros conflitos do dia a dia, não sei, né? Sim. Fiquei com pena do pai dele. Ficou? Fiquei. Tadinho, ele só foi compreendido no final da vida. Não, mas o pai dele foi até preso. Você acha que ele não fez nada? Você acha Não, que, eu acho ele fez entendi muita que coisa a errada. vida dele tava toda torta, mas ninguém pôde ajudar ele, né? Sim. E a menina também, né? A filhinha dele. Mas depois a filhinha, tipo assim, ela Depois ela teve de volta alguém, porque ela já não tinha a mãe, né? Ainda não teve o pai. foi né? criada pelos avós, né? Que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Sim, também. sim, mas eu falo assim, meu pai podia ter estado presente, mas tá bom, depois ele voltou. Muito Importante bom. a gente reconhecer os nossos erros, voltar, Consertar. fazer igual o filho pródigo, voltar e pedir perdão e falar, pai, eu pequei contra ti, contra Deus, e aquilo que você recebe, não necessariamente você tem que entregar igual, né? É aquilo que Jesus fala, né? Receber um tapa, não dá outro não. Não dá outro não, porque não é legal. Você não tem que ser igual aos outros, você tem que ser diferente. Sim, totalmente. Né? Isso aí. A gente agradece pelo patrocínio aí, que venham mais patrocínios do Cronosfera. Sua gratidão aí por esse. A gente sabe que tem alguns outros mais, tipo assim, falando dos animes que a gente já conhece. Sim. Porém, cenas específicas, onde ele analisa a cena específica. Porque nem todos os animes são curtos assim, né? Pra ele poder analisar o anime. Certo. Mas, enfim, né? É um canal muito bom, um canal muito grande mesmo. Não, tá aí muito bom. por anos. Eu acho que esse vídeo tem 5 anos. Nossa. Esse vídeo, então ele já fez bastantes vídeos aí pra gente poder ir assistindo. Sim. É um conteúdo muito legal aí pra poder estar fazendo react. Eu não sei se o público vai gostar. Vocês comentem se vocês gostaram de um react do Guto, né? Desse gênero assim. A gente pega até uns explicativos assim também, só que não sei, eu acho que o dele é muito dele. Nossa, Não muito bom. Não é da mesma forma, Muito né? bom. Mas enfim, é isso aí, pessoal. A gente deixa vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. En el canal de Totoso, chispa y emoción, reaccionando a todo con gran pasión. Desde gatitos hasta falles en acción, Totoso React, la mejor opción.